Bom, em termos de resultados práticos com o uso dessa tecnologia, nós vamos ver alguns aqui. Existem diversos trabalhos de pesquisa, né, avaliando essa tecnologia. Então, eu vou trazer alguns. Então, percebam aqui a firmeza de polpa de maçã gala. Essa linha, as duas últimas linhas aqui é com a dinâmica e a linha verdinha é dinâmica com fluorescência e clorofila mais o MCP. Então, percebam que a dinâmica ela sempre foi melhor que o ULO, ou na maioria das vezes melhor que o ultra baixo oxigênio mais o MCP nesse estudo aqui em várias condições de colheita. Tá? Aqui temos um outro dado, né, de dinâmica com fluorescência em maçãs Cortland e Delicious. Percebam que a firmeza sempre maior do que a atmosfera controlada padrão. Esse SCA é a atmosfera controlada padrão, certo? Então, percebam aqui na imagem também a qualidade dos frutos armazenados em dinâmica comparado com a atmosfera convencional e a presença de escaldadura, que é um distúrbio fisiológico que ocorre em frutos. Então, no Brasil tem vários estudos, né, com dinâmica, principalmente pelo grupo de pesquisa do professor Auri Brackmann, da UFSM. O CA é a atmosfera controlada convencional, padrão, 1,2% oxigênio, e o DCA-FC é a atmosfera controlada dinâmica com fluorescência de clorofila. Percebam que a dinâmica com fluorescência e clorofila ela tem uma tendência sempre de ser melhor do que a atmosfera controlada convencional. Então, em vários parâmetros, em várias situações, tanto com e sem o MCP, principalmente sem o MCP. Então, aqui temos um aumento na produção de compostos da fermentação em algumas situações. Na maioria das vezes, não se observa um aumento tão grande nos compostos da fermentação, como etanol, quando se compara a atmosfera controlada padrão com a fluorescência de clorofila, então, em virtude do nível de oxigênio ficar em torno de 0,4. Também a gente observa que para podridões, formação de cavidades, não há diferença entre a atmosfera controlada convencional. Podridões está muito relacionado com as condições de campo, né? Na pós-colheita não se consegue fazer muita coisa. Simplesmente as podridões, a grande parte das podridões que ocorrem na pós-colheita são frutos da contaminação lá do campo. Aqui temos um outro estudo comparando as duas tecnologias. Então, percebam que diversos parâmetros aqui, a fluorescência com clorofila foi melhor do que a atmosfera controlada convencional. Tá? Agora, o importante é destacar que nesse estudo aqui foram 2 anos, né, 2 cultivares, foi comparado com ultra baixo oxigênio. O que era esse ultra baixo oxigênio? Condição de 0,4% de oxigênio. Então, nós temos aqui uma situação onde os frutos ficaram sem atmosfera controlada dinâmica, com fluorescência de clorofila, e simplesmente foram mantidos em 0,4% de oxigênio. E foi comparado com as frutas que tiveram esse estresse por fluorescência de clorofila. Percebam que, na maioria dos parâmetros, não há diferença entre as duas formas de armazenamento, ou seja, o ultra baixo oxigênio com 0,4, ele teve nesses estudos aqui a mesma eficiência do que a dinâmica com fluorescência de clorofila. Muito se explica pelo fato de que, como eu falei anteriormente, na dinâmica com fluorescência de clorofila, após dar o pico de fluorescência, se mantém os frutos em 0,4% de oxigênio. Então, isso acaba quase que se igualando a uma condição de ultra baixo oxigênio com 0,4% de oxigênio. O que difere apenas é aquele pico inicial, aquele estresse inicial por baixo oxigênio. Então, em resumo, é uma tecnologia relativamente nova. Ela apresenta vantagens muito superiores comparado à atmosfera controlada convencional. Então, ela é bastante usada, ela é uma ferramenta disponível para os armazenadores que traz benefícios. Entretanto, quando se comparado com algumas outras situações, como ultra baixo oxigênio, nas condições do Brasil, há ressalvas quanto ao benefício dela ser tão superior a ao uso simplesmente do baixo oxigênio. E aí nós veremos na próxima videoaula a atmosfera controlada dinâmica com quociente respiratório, que é uma tecnologia que usa o oxigênio mais baixo ainda do que
do que a usada pela fluorescência de clorofila, certo? Então, esses foram os aspectos principais sobre a fluorescência de clorofila.